brasileiro foi bem. Eu ganhei a bola de ouro esse ano. É? Que inclusive foi no primeiro semestre. Como assim? Terminou no primeiro semestre? Quando começou aquela excursão que eu te falei, depois veio o Campeonato Brasileiro, que era no primeiro semestre. Que estranho. E aí eu ganhei a bola. Tanto é que na Copa de 74 muita gente queria a minha convocação. Com quantos anos você tava? Tava com 21. 21. E o que aconteceu em 74? Quem que foi? Foi basicamente a boa base daquela seleção de 70, né? Quem que era o técnico? Era o Zagallo, né? Era o Zagallo. Então quase você foi para 74 já. Eu fiquei na lista dos 44 lá, que naquela época tinha. Mas chegou a jogar algum amistoso? Não. Nunca fui convocado. Na época tinha bastante amistoso ou era meio... Não, tanto é que o Brasil ficou 3 meses fazendo excursão e treinando fora. Naquela época, a seleção Copa do Mundo em junho se apresentava em final de março. É mesmo? Abril. Tinha esse tempo assim pra... abril por aí. Ficava abril, maio, aí até começar a Copa. Mas essa não convocação não te bateu tanto? Não, eu tava jogando titular, Campeonato Brasileiro, pô. Não tá nem aí, pô. Né? Não tava nem aí nem com essa esperança. Entendi. Sabe? Se viesse, ok. Eu tava bem, jogando, fazendo gol e tal, comprando a revista Placar pra ver como é que tava a minha colocação. Era sair na Placar, era... e tal. E eu sempre lá na frente e tal. É mesmo? Falei, tanto é que foi a primeira bola de ouro que eu ganhei. É mesmo? Putz. E ficou sendo, por muitos anos, a maior nota. É mesmo? Maior nota. Foi aquele primeiro ano, A média entre todos. Era uma média entre todos e tal. Então, aí acabou o... Como foi esse Campeonato Brasileiro? Quem ganhou? Você lembra? Foi aquele foi o Vasco e Cruzeiro, a final. Tá. O Vasco ganhou no Maracanã. Fui até ver esse jogo. É mesmo? Aí depois veio o Campeonato Carioca. A Copa e o Campeonato Carioca. Pô, no segundo semestre? Era no segundo semestre. Era assim antes? Sempre, Olha, eu não lembro Depois disso. de um certo tempo é que passou... Que inverteu. E aí o Carioca, como foi? Aí o Carioca que nós ganhamos. Nesse ano. Que nós ganhamos, Inclusive, foram 3 turnos. O América ganhou o primeiro, a Taça Guanabara. O Vasco ganhou o segundo. No terceiro, o América se empata com a gente, ele ganha o terceiro. Ganha o terceiro e entrava com vantagem diante do Vasco. Aí no jogo Flamengo e América, 1-1, teve uma falta e eu fiz o gol de falta. Pô! Aí nós ganhamos o terceiro turno, aí fomos disputar, e ganhamos do América, de novo, 2-1. Aí o Vasco empatou com o América, e o Vasco estava ganhando 2-1, e quem fez o gol do América foi o meu irmão, o Edu, empatou, 2-2. Eu tava no estádio também. Você tava lá também? E aí chegou no jogo de domingo, foi 0-0, a gente jogava pelo empate, e nós fomos campeões. Pô. Então foi o primeiro título aí, foi muito, muito bacana. E daí pra frente, o ano seguinte, como foi? O ano seguinte aí foi brabo, viu? Foi brabo? Como foi? Que aí nós não ficamos nem nas finais. 75, 76, 77. 77... Mas o que aconteceu? O time não foi bem. Não engatou. Não engatou, teve mudança aí, pô. Fluminense era um time muito bom, Vasco também, Botafogo tinha dado uma melhora grande. Sim. E aí a gente não disputou as finais. E aí o pessoal já estava querendo, essa geração aí. É mesmo? Já estava sendo contestado? Contestado e tal. Aí veio 78, que aí em 77 a gente perdeu a final do terceiro turno com o Vasco. Ou do segundo, não sei se eram 2 turnos. Só o Vasco tinha ganho o primeiro. E se ele ganhasse o segundo, se ele empatasse o jogo com a gente ia se a gente empatasse, ia para os pênaltis. Entendi. Aí, bateu na hora dos pênaltis, a gente perdeu. Aí o Vasco foi campeão, carioca, direto. Mas se a gente ganha aquele jogo, ia ter 2 jogos depois. Aí em 78 foi o contrário. A gente ganhou o primeiro turno e no segundo... Estamos jogando Flamengo e Vasco, o último jogo.
Se a gente ganha, a gente era campeão direto. Certo. Se empata, o Vasco Tem a chance de ir para duas para partidas duas a mais. partidas a mais. Aí Vocês ganham. nós ganhamos de 1-0 o gol do Rondinelli, aí fomos campeões. Aí houve a mudança geral, que aquele time começou a crescer, aí dali... Mas entraram outras peças ou era a mesma? Entraram outras Quem peças. que chegou? Chegou Tita, chegou Adílio, chegou Andrade, Pô. né? Aí já tinha eu, Júnior, Rondinelli, Cantarelli. Aí veio 80, entrou Leandro, Moser, Figueiredo, Anselmo. A seleção. Exatamente. E Então aí a gente, em 79, a gente já tinha perdido para o Palmeiras na semifinal do Brasileiro. Ah, é? No Maracanã, de 4-1. Foi brabo. Aí em 80 a gente ganhou. Quem foi campeão nesse ano? Foi o Palmeiras ou foi outro? 80, cara. Aí eu... Dá uma olhada, Paquito, em 80, por favor. 80. Foi o Inter? Não sei. 79 foi o Inter. 79 foi o Inter. 80 fomos nós. Tá. 79 foi o Inter. 80. Vasco e. 82, 83. Tá. O Vasco e Inter foram para a final. Entendi. Em 79. E o Internacional foi campeão. Foi invicto, inclusive. É mesmo? Inclusive é um dos que acho que poucos conseguiram ganhar invicto, né? Acho que é o único. O formato hoje em dia nem dá mais para... Aí nós ganhamos 80 no Brasileiro. Aí ganhamos... Aí veio 81, que a gente ganhou Libertadores, Carioca, Mundial. 82 ganhamos Brasileiro de novo. 81 foi o ano 81 absurdo. foi um ano absurdo, É? Aí, cara, a gente, daquele tiro de 78 até 83, nós ganhamos mais títulos que o Flamengo havia ganho em toda a sua história. Que? Toda a história do Flamengo vocês ganhamos em 5, 6 anos. Meu... Além dos torneios que a gente ganhava na Europa, né? Tinha aqueles torneios, né, que eram chamados, sei lá... Ramon Carranza, Tereza Herrera. E ganhava tudo. Ganhava tudo. Ganhamos 2 seguidos do Ramon Carranza, nunca mais chamaram a gente. Não, vocês não. Não, Zico, a galera aí não, chega. A gente chama aqui pra fazer uma festa, pô. Foi. Então... E como que era a Libertadores nessa época? Era porrada, né? Era roubo, porrada. Porrada e todo. Pô, eu tive até que, como capitão, aprender a falar espanhol, porque... Senão o juiz falava espanhol, todo espanhol, né? Todo mundo era contra. Português era só a gente. Então... Era brabo, não tinha... Como foi essa Libertadores? Aquela televisão. Cara, a campanha de vocês. Teve de tudo. É tudo mesmo? Que possa acontecer. O quê? Até não jogo contra aquele jogo famoso do Atlético, que não teve lá em Goiás, que com 20 minutos foram expulsos 5 do Atlético. Né, aquela história e tal. Nossa! Mas, pô, a gente foi jogar... Foi nesse ano? Foi nesse ano. Fomos jogar na Bolívia, cara. Parecia que a gente tava dentro de um quartel. Por quê? Só tinha militar em volta. Do campo? E os caras ficavam de armado mesmo. Eles quê? ficavam lá, com a brazuca. Faz gol aí pra você ver, né? Sério? Iluminação, que você não enxergava porra nenhuma. Iluminação de boate, né? Cara, Paraguai, você ia jogar no Paraguai, campo ruim pra cacete. Cara, nego vestiário, jogava pedra, jogava mijo na comissão técnica. Olha, era um negócio assim. Era outra coisa. Era outra história. Não, era guerra, né? E só tinha uma câmera, né? Passando o jogo. Uma câmera? O nego passava na tela. Mas e a gente só ia, cara, da CBF, não ia quase ninguém, cara. Se ia alguém, sabe, a gente não via, mas que ia do presidente da Federação Carioca. Esse cara, ele sempre esteve com a gente. Na época, Otávio Pinto Guimarães, ele sempre acompanhou o Flamengo. Ele sempre esteve presente, então foi um dos grandes presidentes que... E mesmo assim vocês conseguiram ganhar... nós ganhamos, só Deus sabe como. Né? O nosso time era muito superior. Muito superior, tecnicamente. E o do Atlético ganharia também. É mesmo? Ganharia também, porque era... Quem que tava no Atlético nessa época? Era quase que a seleção, né, pô? Era Cerezo, Paulo Isidoro, Palinha, Éder, Chicão... Nossa, era aquele Atlético... João Leite. Era aquele Atlético, entendeu? Pô. Tanto é que os 2 jogos... no Mineirão e no Maracanã não teve problema nenhum, todos 2-2. Pra tu ver como é que era o equilibrado, né?
Então Vocês foram pra final sabe, com quem? o Cobreloa. E O aí? cara que jogava com a pedra na mão, ele abriu o seu Não, peraí. Como assim? Pedra, jogava com pedra. O na jogador mão. com O uma pedra na mão? É, Mano, que era. absurdo Jogava isso. com pedra na mão. Aí ele dava assim, porra. Cara. Não tinha a câmera invertida de tudo que é lado. Só tinha. você fala com o juiz, o então, juiz não a queria bola nem- tá lá, tá todo mundo Sei. lá, o cara vinha, pum, dava aqui e acabou, pô. Abriram o Adílio lá lá em Santiago. Cara, cortou isso tudo. O Nico também, supercílio e tal. Chutavam a gente, pisavam. O cara pisou no Júnior, assim, o Júnior deitado. Caído no chão. Polícia com cachorro, soltando cachorro em cima do jogador. Porra, foi Zico. brabo. Era o Chile contra o Flamengo. É, Não era o Cobreloa contra o Flamengo. exato. E Então, mesmo assim, Mesmo quanto assim, foi lá? Lá foi 1-0 para eles. Mas A última era aqui? nós ganhamos o primeiro aqui. Ah, o Aí primeiro jogou era a aqui. segunda. Aí não tinha aquele negócio de diferença de gol. Você podia ganhar de 5, Ah, é? Não fazia diferença? Não fazia diferença. E aqui vocês ganharam de quanto? A 2-1. Tá. E lá, eles tinham um time bom, era É? um time bom, mas querendo achar que Vai ganhar na força, né? os caras Na tinham mão 3, grande. né? Embaixo. Não, É. não 2, era 3, era mais macho, queriam ganhar no grito. E aí, meu filho, dançaram. Nós também pensamos no terceiro jogo. Eram 3 jogos? 3 jogos. Teve o terceiro, O terceiro no foi Uruguai. Ah, No Uruguai, em campo onde- neutro? Foi 2-0. Mas isso era a regra já? Era regra. Se empatasse nos dois, É. tinha um terceiro. O Campeonato Brasileiro também era assim. Era assim também? Final, Se tivesse... Só que no Brasileiro também não tinha diferença negócio de gol. Tá. Você Estranho, ganhou né? um, perdeu o outro, tem um o terceiro. terceiro. Exatamente. Então, E esse terceiro no Uruguai, como foi o jogo? Foi mais tranquilo ou também foi essa não, guerra? teve pancada Também? mesmo, teve. E aí, a gente tá ganhando 2-0, mandaram um jogador nosso entrar em campo pra dar uma porrada nesse cara, né? Da pedrada? Da pedrada. Porra, aí o Anselmo entrou no lugar com a primeira Mário Souto, ele encostou no Mário, bum! Desmaiou o cara. Toma! Foi confusão. tomou vermelho. Né? Tomou vermelho. Claro, lógico. mas era pra isso mesmo. E tomou o time inteiro correndo atrás dele. Foi difícil sair do estádio ou não? Não, porque era não, campo neutro, era né? outro campo neutro. Mas foi... Libertadores era outra história. E Era aí, outro Mundial, Copa Toyota lá Mundial é aquele joguinho chato, antigo. O Japão não tinha... Ninguém conhecia muito de futebol. É cara. mesmo? Aquela coisa do Romuran do beisebol. Sei. O cara dava uma porrada pro alto, o nego aplaudia. Ah, você tá brincando? Deve ser bom isso daí. Sério? Não tinha essa cultura ainda Não do futebol? tinha essa cultura do futebol, entendeu? E escolheram lá, mas por causa da da parte patrocinadora, financeira, né? da Toyota, que mancou tudo e deu o pontapé inicial, principalmente tendo o brasileiro que eles estavam a fim de botar carro aqui no Brasil. Né? Verdade. Aí, lógico, aquele foi um jogo que eles deram 2 carros, o único jogo que eles deram 2 carros. É mesmo? É. Porque pro melhor jogador. O melhor jogador e pro o artilheiro do jogo. Ah, é? É. E como que vocês foram pra lá? Vocês conheciam Conhecia. Vocês tinham Conhecia estudado? o Liverpool, porque. Não é que a gente tinha estudado. A sorte é que. Porque não tinha- Não, não tinha muito- Você não tinha TV. passando não o tinha jogo nada, deles? nada. Ah, é? Como que fazia? Eu conhecia alguns pela seleção, ter jogado na Inglaterra contra alguns que jogavam no Liverpool. Mas o Coutinho, que foi um treinador inicial da formação dessa equipe, ele tinha um assistente chamado Jairo Santos, que depois foi o observador da seleção brasileira por alguns anos. E ele tinha tudo sobre futebol do mundo inteiro, através não de vídeo, mas de revista, aquelas coisas. Tá. Então ele passou todas essas informações. Pelo Como menos jogava, escalação. então a gente sabia quem mudava, quem era a característica do jogador. E os caras sabiam de E eu vocês, acho que será? os caras não sabiam da gente, não. Acho que nem Não, levam. não, Tipo, os brasileiros e vamos lá. não. Aí, porra, a gente decidiu logo em 45 minutos, 3-0, acabou. Um e abraço. Um abraço. Os caras tchau. não viram. Não viram a Cor da bola, cara. Nunca teve isso. Foi a primeira vez que um time ganha assim 3-0 em 45 É minutos. mesmo? É.
E pra eles, o que você sentiu deles no campo? Eles não estavam acreditando ou pra eles tanto fazia? Como que era? Os caras... É o tal negócio, os caras estavam perdidos, né? Quando tentaram achar, já era, né? Tarde demais. Aí a gente, fica aí, se vier vai tomar mais, é melhor ficar por aí. E como que foi o primeiro gol, o segundo gol, como que... Eu fiz um lançamento pro Nunes, né? Jogada, que eu inclusive conversei com ele sobre isso, para ficar atento quando eu pegasse a bola, porque eles jogavam, faziam aquela famosa linha burra, né? E aí eu meti a bola por cima, ele entrou, o goleiro saiu, ele tocou. O segundo, eu bati a falta, o goleiro rebateu, o Lico chutou, bateu no outro, o Adílio fez o gol. E o terceiro foi justamente essa linha burra. Quando eu recebi no meio, o Nunes estava pela direita, eu já tinha visto, já dominei e mandei. E os caras saindo, ele entrou sozinho, fez o gol. Então foi... No segundo tempo a gente ainda teve chance para fazer 4. Mas, era o último jogo do ano, a gente estava... vocês estavam no final da temporada? Acabava, era o último. Todo mundo querendo entrar de férias. Se os caras vierem, a gente vai. Se não vier, a gente deixa passar o tempo. E foi o que aconteceu, né? E coroado com campeão mundial. Né? Exatamente. Então... Era no final do ano, então, né? Foi final do ano, final de dezembro. E como foi a volta pro Rio? Olha, não teve. Pra nós não teve, porque eu entrei de férias e... não teve, assim... Não, a gente ficou por lá, a maioria ficou por lá. Eu, por exemplo, fui para... de lá do Japão, paramos no Havaí. Depois fomos para Las Vegas. De Las Vegas fui para Nova York. Eu cheguei aqui no dia 23 de dezembro. Nossa! Eu acho que só vieram uns 5. Muitos foram com a família, levaram. A gente já emendaram, já emendamos as férias. Exatamente. Então, maioria... E começou daí a paixão do povo japonês, futebol, contigo? Não. Foi depois? Não, foi depois.